Simbora, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, no dia de hoje vamos estar caindo pra dentro aqui de um Corsinha 1.0 16 válvulas. Já tem vídeo no canal desse Corsa aí, um tempo atrás aí, que tava fora de ponto, o carro não andava de jeito algum. Só que dessa vez o que aconteceu com o Corsinha do amigo? O rolamento de apoio da correia externa, a correia Poliv ou de acessório, como queiram falar, no final dá no mesmo o sentido da correia, beleza? Ele travou e fez uma bagaceira. Vem comigo que eu vou mostrar a vocês. Vamos que vamos, pessoal, aqui, olha o estado que ficou a correia Poliv ou de acessório externa, novamente, como queiram dizer. Esse é o estado, desfiou a correia todinha. E o que acontece, pessoal, deixa eu ligar aqui a lanterna aqui, é esse carinha aqui, ó, aqui, ó, tá tendo? Ó, tem até os pedacinhos dele aqui, ó, tem um pedaço dele aqui, ó, ele travou, aqueceu tanto o plástico da rondana, do rolamento, né, que isso aqui é de plástico, ó. Olha o que aconteceu, olha o BO que aconteceu. Deu ruim pra caramba. Então, pessoal, olha lá. Dê só uma olhada, ó. Travou, não vai pra frente e não vai pra trás. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a trocar. Nessa brincadeira, olha o que aconteceu, pessoal. A correia bateu aqui na bobina magnética do compressor do ar-condicionado. Conforme ele entrou aqui pra trás, rompeu isso aqui tudo. O amigo comprou essa bobina no Mercado Livre, só que veio errada, tá? E agora o que ele falou? Que a gente vai montar do mesmo jeito, vamos trocar aqui o rolamento do compressor também, que estava com problema. E moral da história, vai ficar do jeito que tá. Ele falou que depois, mais pra frente, ele arranca de novo, porque ele tá precisando do carrinho dele. Então já comprou aqui, agora desembalando aqui o material de dentro da caixa, eu fui ver que o rolamento veio errado. Eles mandaram o rolamento, a autopeça, e olha que ele confirmou comigo. Ele mandou o rolamento do esticador, que no caso seria essa criança aqui, ó. Só que esse daqui o mano não vai trocar porque está em perfeitas condições. O rolamento dali é o rolamento que ele vem frisado, ele vem com os pecais assim, ó, frisado. Vou entrar em contato com ele aqui, o mano troca na faixa pra gente. Isso é o menor dos nossos dor de cabeça. O calço também estourou, então o mano já providenciou aqui, calço, correia, o rolamento, vamos pedir ele para trocar, e o rolamento do compressor do ar-condicionado. Vou ligar para a autopeça para fazer substituição e já vamos cravar o rolamento aqui nessa polia. Vem comigo. E aí, pessoal, o que aconteceu, ó? Rolamento trancou, chefe. Olha como é que chegou a aquecer, chegou a derreter aqui, ó. Deu ruim. Dando continuidade aqui mais um dia, pessoal. Ontem eu tive que agarrar até tarde aqui, não deu pra filmar na parte da noite, porque o mosquito aqui tá o osso, pessoal, tá o osso. E o que acontece? O Rondão que tava na vaga aí, quem viu o vídeo anterior, rapaz, me atrasou todinho com espera de peça.
foi o tempo ruim e foi uma série de coisas. E eu já montei já ontem, até de noite, fiz uma horinha extra aqui, montei o Corsinha todinho. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que foram trocadas, como vocês viram montando o rolamento do compressor do ar-condicionado. E agora vamos dar partida nele, botar ele pra funcionar, porque eu acho que ainda tem um problema no painel que o amigo quer que eu veja. Então a gente tem que resolver esse BO, porque hoje já é quinta-feira. É um dos motivos eu ter metido bronca ontem também, porque no sábado é aniversário do filho do mano. Entendeu, galera? Então, vem comigo. Vamos lá, pessoal. As peças que foram trocadas tá aqui. Rolamentozinho de apoio, como vocês viram. Pessoal da Joiza Autopeça sempre fortalecendo. Meu like pra Joiza. Tá a correia esbagaçada dele aqui. Tá o coxinho do motor. E não sei onde foi parar o rolamento do compressor. Vamos lá. Tamo aí já cá. Tudo montadinho. Correia nova, coxinha ou calço do motor, a polia do rolamento de apoio aqui, no caso, né? O rolamento de apoio da correia Poliver, tudo montadinho, beleza? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar partida nesse carro, que eu vou deixar ele funcionando. Vamos dar uma verificada aqui no nível de óleo dessa criança, né? Vamos ver como é que tá o nível de óleo. Tá no nível direitinho. Vamos ver a água desse carro, sistema de arrefecimento. A gente não pode dar partida no carro, né? Mas aqui dá pra ver aqui a água se balançando ali, ó. Não tá com aditivo, tá só com água só no sistema de arrefecimento. Vamos botar essa criança para funcionar. Na verdade eu vou botar logo aqui o filtro de ar aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho aqui aspirando o oxigênio, até porque esse duto ele é bem grande, porque o corpo de borboleta ele pega do lado de cá, só para vocês verem o tamanho dessa mangueira do fluxo de ar desse motor 1.016 ou 1.616 que dá no mesmo a mangueira, tá bom? Vamos botar o filtro de ar e vamos dar partida. Simbora, agora com o filtro de ar montado, vamos dar partida nessa criança aí. Tô com o Chevrolet montando lá fora também, já já eu passo pra vocês o BO. Então vamos que vamos. Ah, papai. Que BO, hein? Vamos carregar a bateria. Pessoal, enquanto o Corsinha tá lá dando aquela carregada na bateria, vim aqui buscar esse jackzinho que tava com problema dos bicos. O cliente trocou em casa os bicos, tá? Eu já tinha até feito o diagnóstico dos bicos, já tava falhando o cilindro e não era problema de vela nem nada a princípio, né? Daí parou de falhar, porém o carro tá com problema de potência, tanto no gás quanto no combustível líquido. Lá estamos levando ele pra casa aqui. A gente vem aqui pela orla aqui para dar uma olhada, ver como é que tá. Tá uma maravilha, maravilha. Chegando em casa, já já eu passo pra vocês o BO aqui. Vem comigo. Lindão. Agora sim, tá sereninho. Entradinha de ar. Entradinha de ar aí. Vou ver onde é essa entradinha de ar e já já eu falo pra vocês. Mas vamos lá, pessoal. Tá aí, não tem mais barulho de rolamento fazendo barulho pra arrebentar a correia toda. É isso aí. Deixa eu ver agora aqui aonde tá essa entradinha de ar e volto pra vocês já já mostrando aí. Eita, papai, vamos ver. Pessoal, descobri aqui onde tá a entrada de ar. Não sei se vai dar pra vocês escutarem um barulho. É nessa mangueirinha aqui, ó, que é a da admissão, tá? Que vem da admissão pro corpo de borboleta. Vamos ver se, ó, vou fechar o buraco lá, ó. Fechei, vou tirar o dedo. Ó. É nessa borrachinha aqui, ó, que ela pega da admissão pro corpo de borboleta. Aí tá dando entrada de ar. Pedi o mano pra providenciar essa criança aí. E vamos ver o problema do painel, porque até agora liguei a criança, tá ligado aqui já tem um tempinho já. Até o momento o painel dele tá tudo normal. Vamos ver, de repente o carro tá sem combustível mesmo, tá na reserva. Vamos ver com ele aqui, falo com vocês já já. É isso aí, pessoal, Corsinha tudo funcionando perfeitamente, sem barulho, sem nada. O mano depois vai comprar ali, porque infelizmente peça para esse carro, pessoal, só tem encontrado no Mercado Livre. Quem viu uns vídeos anteriores desse carro aí, uns meses atrás, eu já sofri aqui poder comprar peça para 16 válvulas, principalmente para esse motor. Aquela mangueirazinha ali. E outra coisa que eu notei aqui no painel, pessoal, só que foi esquecimento meu. O ponteiro de combustível não tá marcando combustível. O que acontece? Da outra vez que esse carro teve aqui,
para poder mexer a primeira vez nos outros negócios. Deu problema de ventoinha não entrar, o carro aquecendo, vazamento de óleo. Infelizmente o vazamento de óleo continua, eu vi ali, mas essa tampa está empenada. Por várias vezes que esse carro já aqueceu. Mas tá, pessoal, tive um problema de O-ring também, aonde vê dos parafusos ali que torquei a tampa. Não conseguiu arrumar, compramos um monte no Mercado Livre. Autopeça ninguém tem. Aí agora eu vou dar uma volta nele, porque da outra vez que esse carro teve aqui, já estava não marcando combustível. E tanto eu quanto ele também esqueceu de me passar. Só que agora infelizmente não dá tempo, porque, como eu disse, é aniversário do filho dele. E eu tô com os outros carros lá agendados, que esse carro já para ter ido embora desde segunda-feira. E hoje é quinta. Então, vem comigo. Pessoal, é o seguinte, o mano me passou aqui, né, as coisas no painel aqui, não é exatamente um problema de painel. O marcador de combustível que não está funcionando, mas isso aí eu já tinha um diagnóstico desde a primeira vez que mexi nesse carro. Acabou que dessa vez o carro voltou para fazer outra coisa e caiu no meu esquecimento e no esquecimento dele também. Ele até concordou. Não está marcando velocidade, o velocímetro não está funcionando. E ele falou sobre o marcador de temperatura, porém o marcador de temperatura está marcando. É só o velocímetro que não. Então, no caso do velocímetro que não tá marcando, ó. Você vai ver que o RPM ali vai subir, ó. Chegar ali uns 2.000 giros, porque eu tô na ruazinha de chão, acabaram de passar a máquina. Olha lá, mas o velocímetro não funciona. O marcador de temperatura tá funcionando de boa. Vamos acabar de testar ele. Tô aqui testando para ver se vai fazer barulho de algum rolamento, mas ficou sereno. É, pessoal, o problema de rolamento já foi sanado, tá? Não tem mais problema de rolamento. O carrinho ficou sereninho, ficou uma coisa linda. Agora vou voltar em casa pra gente fazer o diagnóstico ali do velocímetro, né? Saber se é problema no painel, se é problema no peão da caixa ou se é problema até do cabo mesmo do velocímetro. Show de bola? Vem que vem! Agora vai ser o seguinte, esperar ele esfriar aqui, deixar ele esfriar um pouco, vou parar para almoçar, que já está praticamente no horário do almoço, porque o cabo do velocímetro dessa criança, não sei se vai dar para vocês verem aí, ele pega ali, ó, essa criança aí, ó, no centro da tela aí, ó, lá atrás, aí para botar a mão ali não tem jeito. E o lance da junta aqui, pessoal, não tem jeito não, esse vazamento aí, enquanto não trocar essa tampa não vai resolver. Da outra vez que ele veio aqui, eu limpei o suspiro, tirei essa tampa, dei banho químico, né? Lavei ela todinha, desentupi, só que não tem jeito, continua vazando. Esse carro já teve alguns aquecimentos e coisa e tal. Mas, vamos pegar um rango e volto já já quando ele esfriar fazendo o diagnóstico. Vamos ver se é problema lá no painel, se é problema no peão da caixa ali, onde encaixa o cabo poder girar, né? Tá? A quantidade de rotação da caixa, a quantidade que marca no painel, ou se às vezes até é problema do cabo rebentado mesmo. Vem que vem. Vamos lá, galera, dando continuidade aqui, acabei de almoçar, peguei aquele ranguinho, na moral. Pessoal, cabo do velocímetro aqui, como vocês podem ver aqui, tá vazio, por quê? O cabo tá arrebentado. Essa pontinha aqui, ó, como vocês podem ver, essa pontinha aqui é o cabo, que encaixa lá dentro, e essa pontinha aqui vai lá no peão da caixa de marcha. Conforme gira, isso aqui gira, tocando o cabo e fazendo com que um ponteiro de velocidade mova-se lá dentro de acordo com a velocidade do veículo, beleza? Então a princípio é isso aí, agora eu vou ver com um amigo aqui se ele vai querer mexer nisso agora, mas acredito que não, porque cada aniversário da criança dele lá. E acredito que agora, no caso, o sensor de nível de combustível e o cabo de velocímetro, agora ele só vai fazer isso numa próxima manutenção, que a gente já troca o sensor de nível e já troca o cabo do velocímetro. Mas vou aguardar ele me responder aqui, ele respondendo, volto para vocês já já, vem comigo. Bora, galera, é o seguinte, o cocinho agora, o cabo do velocímetro e o sensor de nível de combustível vai ficar para a próxima manutenção do carrinho, beleza? Eu já aproveitei, já coloquei para fora, agora é só aguardar um mano. Hoje é quinta-feira, não sei nem que hora é agora, são 13 horas e 45 minutos.
O mano trabalha daqui a pouco, eu não sei se vai passar no final da tarde ou amanhã de manhã poder pegar. Aí eu já adiantei aqui que é os últimos 2 carros da semana, que é o Montana, já ia falar Fiat Montana, Chevrolet Montana e o Jack lá atrás que eu fui buscar, como vocês viram aí. Então esses carrinhos aqui vai ficar para um próximo vídeo na continuação. Beleza, galera? Então se gostou do vídeo, desce dando like, se inscreve no canal. Não perca os próximos vídeos para frente aí. Fui!